Tem muita gente que deve estar preocupada, com a pulga atrás da orelha, porque financiou o golpe que destruiu esta casa, destruiu os três poderes da República, Congresso Nacional, o Judiciário Brasileiro, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Quem patrocinou isso deve estar muito envergonhado e alguns ainda devem ir, na minha visão, para o Chilindró. Muito obrigado. Mas nós estamos governando com muita responsabilidade. Nós não fizemos gastança irresponsável, populista em ano eleitoral, como foi feito na Caixa Econômica. Esse abuso que fizeram, inclusive emprestando no consignado do Auxílio Brasil de forma irresponsável. Irresponsável, eu digo isso. Aliás, diga-se de passagem, ontem o governo suspendeu medidas que abriram as porteiras para comprar o leite. Ontem o governo subiu a taxa de importação para dificultar a entrada de derivados de leite, para impulsionar a indústria nacional. O setor leiteiro está em crise, sim, mas é que abriram as porteiras do leite no ano passado e não admite. A crise é mundial e nós estamos buscando as soluções com muito diálogo e construção. O Brasil é outro, tem políticas anunciadas do Minha Casa Minha Vida, da compra direta da agricultura familiar, da correção do salário mínimo acima da inflação, do mais médico. É o povo no orçamento novamente. É isso que está acontecendo, é isso que dói para a nossa oposição. Um governo desse realmente merece atenção, porque o mundo está observando, o mundo observa o governo do presidente Lula. Nós aumentamos no país já as vendas dos negócios dos brasileiros em 24 países. A balança comercial no mês de junho ficou com 40 bi de superávit. Teve recorde de 10 bilhões no mês de junho. A dificuldade existe, ela existe no mundo, sim. Eu protocolei essa semana um projeto de lei para garantir que a alimentação escolar das nossas escolas seja garantida a compra de 30%, conforme diz a lei, da agricultura familiar. Eu vou explicar aqui por que isso está correndo perigo. A lei 11.947, ela garante que essas crianças que têm direito constitucional de ter uma educação de qualidade, precisam também ter a alimentação de qualidade. Uma criança com fome não vai estudar bem. Mas mais do que isso, que esse alimento de qualidade, ele seja comprado com características regionais da agricultura familiar, das cooperativas de produção familiar, e que isso faça-se em todos os lugares, no Distrito Federal, nas instâncias federais e nos estados e nos municípios. O que está acontecendo hoje? E esse é o problema, e por isso o projeto de lei. Os governos terceirizam esse serviço. E ao terceirizar, a empresa terceirizada não cumpre esse dispositivo dos 30%. Então o meu projeto de lei é exatamente para resolver essa questão. Se por parte dos estados, Distrito Federal, municípios ou escolas federais houver necessidade de terceirização de fornecimento e ou serviços de alimentação escolar, a entidade executora deverá comprovar a aquisição de no mínimo 30% dos gêneros alimentícios, conforme está previsto na lei. Mas isso não está acontecendo. E essa experiência do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é muito importante. Além de dar a qualidade do alimento que vai às escolas, ele vai também estimular o agricultor a produzir o alimento, a ter o seu acompanhamento, a se planejar e ter uma renda na agricultura. No momento em que é terceirizado, vão fazer um edital e vão comprar de um atacadão. Não, nós queremos estimular da produção até o consumo uma alimentação na cadeia toda com qualidade. Isso significa estimular, através deste programa tão importante, a organização dos agricultores para eles terem renda. Então eu estou apresentando esse projeto e quero fazer uma conclamação a todos os deputados, à sociedade brasileira, para que esteja atento e estimule, inclusive, ao terceirizar, que essas terceirizadas cumpram o mínimo exigido, que é o mínimo. Aqui eu quero fazer um outro destaque. Nós estamos colocando 30% mínimo. E eu quero parabenizar todas as prefeituras
nos rincões afora do nosso país, tem umas que já estão com 50%, com 70%. Tem locais que fazem a compra 100% da agricultura familiar. Que coisa boa isso! E eu quero parabenizar esses esforços que estão sendo feitos. Agora, terceirizar e não cumprir nem o mínimo, aí não dá. Por isso que nós estamos apresentando esse projeto de lei. Eu quero que todos vocês nos ajudem para que tenha a tramitação mais rápida possível nas comissões, que possa vir ao plenário. Eu tenho certeza que nós, de forma unânime, aprovaremos esse projeto, porque ele garante qualidade no alimento e na produção da nossa agricultura familiar. Obrigado, presidente. Eu solicito a divulgação na Voz do Brasil e também nos diversos meios de comunicação da casa. Obrigado. Aliás, registrando aqui, presidente, o número do projeto que eu não disse é 3957, 3.957 de 2023, para todos poderem acompanhar de forma transparente. Obrigado. Primeiramente, quero deixar registrado aqui o grandioso ato intitulado Marcha das Margaridas, que aconteceu ontem aqui em Brasília. Um ato que mostra a força e o protagonismo das mulheres na agricultura familiar, nos movimentos sociais. Nós tivemos aqui uma belíssima manifestação em defesa da reconstrução do Brasil e pelo bem viver, e em defesa de políticas públicas que garantam mais investimentos e mais ações voltadas para a agricultura familiar e camponesa no nosso país. Então, parabéns às mulheres, às organizações, à CONTAG, os sindicatos rurais, dos trabalhadores rurais, que organizaram esse ato maravilhoso aqui na nossa capital. Então, parabéns por toda essa organização, especialmente parabéns às margaridas, às mulheres de luta e que fazem acontecer na agricultura familiar. Eu quero mais uma vez aqui, já falei sobre isso, mas quero mais uma vez lembrar à população brasileira e aos parlamentares que no dia 31 de dezembro, quando o Brasil estava encerrando um mandato do ex-presidente, que saiu do Brasil antes, porque para ele encerrou um dia antes, ele viajou para fora do país. É bom lembrar que mesmo com as altas que nós tivemos na gasolina e no óleo diesel, a variação deste ano é negativa. Houve este ano, se comparado com o dia 31 de dezembro, uma redução. Ainda hoje, o combustível está com preço menor do que estava no dia 31 de dezembro. A gasolina, 0,15%, e o óleo diesel 0,69%. Mas eu quero dizer uma outra coisa. A gasolina, mesmo com o aumento que tivemos, está mais barata do que em 31 de dezembro. O óleo diesel também, mas o presidente Lula acabou com uma coisa escandalosa que o governo passado tinha feito, que era a isenção do ICMS dos estados e municípios. Senhores e senhoras, vocês sabem quanto os municípios perderam em 6 meses, de julho até dezembro do ano passado? 30 bilhões, população brasileira. O Lula acabou com essa pouca vergonha, os municípios voltaram a receber o ICMS, e mesmo voltando a receber o ICMS dos combustíveis, a gasolina ainda está mais barata e o diesel também. Foram 30 bilhões perdidos, 30 bilhões que foram para os bolsos dos acionistas estrangeiros, 30 bilhões que deixaram de ser aplicados na saúde, na educação, na agricultura familiar, na segurança pública, em todas as áreas e políticas públicas importantes. Nós estamos, mesmo com esse aumento, com um combustível mais barato do que era no dia 31 de dezembro, e não temos mais a vergonhosa isenção de ICMS que tirou 30 bilhões. Eu quero repetir esse número: 30 bilhões os municípios perderam em 6 meses, porque o ex-presidente fez firula para tentar ganhar as eleições. E mesmo assim perdeu, e hoje o Brasil volta para os trilhos. Não é por acaso que o presidente Lula tem 60% de aprovação, segundo pesquisa da Quest divulgada essa semana. Não é por acaso que
Entre os evangélicos, pela primeira vez, neste mandato, o presidente Lula consegue ter aprovação, mais aprovação do que desaprovação. Não é por acaso que diminui a rejeição, não é por acaso, porque 1 milhão de empregos, deputado Raimon, foram gerados. Voltaram uma série de programas importantes, Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, programas como a Farmácia Popular, Incentivo à Agricultura Familiar, Plano Safra. Tudo isso mostra que o nosso governo está devolvendo ao Brasil aquilo que foi tirado no mandato anterior. E é por isso que o jus esperneandi é efetivamente um direito que todos nós temos. Mas eu tenho dito para os defensores do ex-presidente que nem eles mais aguentam se ouvir, porque falam sempre as mesmas coisas, já está cansando os próprios aliados do ex-presidente. E nós seguimos com o Brasil cada vez melhor. Viva o Brasil!